Virada de mês, pagamento dos salários, auxílio chegando, mas e o preço da arroba, hein? O que está acontecendo com as cotações? A gente confere no Mercado Pecuário DBO. A reação no preço da arroba por causa da entre-safra ainda não aconteceu e segue pressionando todas as categorias do mercado de reposição, que abriram o mês em forte queda. A procura por animais, especialmente bezerros, continua fraca e a especulação de baixa ganha força, sustentada pelo preço do boi gordo, que por enquanto não dá sinais de alta não. Os preços seguem estáveis no mercado físico, mas uma queda brusca no índice CPEA deu um susto, viu, nesses primeiros dias de agosto. A arroba virou mês cotada a R$ 326, caiu para 322 e de repente despencou para R$ 299, uma queda de 7% de um dia para o outro. O preço já voltou a reagir essa semana, mas o índice CPEA, que se refere ao estado de São Paulo, segue aí descolado da média nacional, que é de R$ 290 a arroba para o boi comum e 320 a 315 para o boi China, com ágio médio de R$ 20. Para entender a metodologia e essa queda brusca no começo do mês, quando a gente já esperava por reações nos preços da arroba, eu converso com o Tiago Bernardino de Carvalho. Ele é economista e pesquisador do CPEA. Tiago, bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. O que explica essa queda brusca aí logo na primeira semana de agosto? Um índice que assusta, né? 7% de um dia para o outro. Bom, realmente foi podemos dizer, uma variação que o mercado realmente, por ser começo de mês, né, ficou atento, né? Vale lembrar que o mercado ele já vem se recuperando. E o que ajuda a entender isso, a gente precisa olhar o mercado como um todo. Primeiro, a gente não teve boas vendas de carne em julho, tá? A gente teve queda de 4% da carcaça casada em julho, ou seja, sobrou carne no varejo, sobrou carne no atacado, né? Por outro lado, o boi gordo valorizou. Houve muita compra e até mesmo compra para montar a escala, tá? Montar a escala principalmente na primeira quinzena de agosto. Na expectativa assim de subir o preço também, a indústria, então ela já montou a escala e saiu das compras. Então, quando a gente olha esse movimento, a gente precisa entender também quem que está comprando. Frigoríficos já saíram da escala, já montaram escala, contratos a termos que não entram na composição. E aí, por outro lado, tem o frigorífico que estão precificando o mercado interno. O mercado interno a gente sabe que paga mais baixo o preço da arroba, né, até mesmo animais acima de 30 meses, precificando mais para baixo. Então, realmente, a gente teve todos esses movimentos, mas principalmente um volume maior de estoque de carne que não conseguiu ser operacionalizada no mês de julho, e isso refletiu no começo do mês de agosto nas cotações, nas oscilações das cotações. Frigoríficos entrando e saindo do mercado de compra de animal. E esse percentual de 8% a menos na primeira semana é tipo uma acomodação com a realidade do Brasil todo, já que a arroba média nacional é de 290 hoje, se a gente colocar aí nos lugares mais distantes, talvez. A gente tem que sempre lembrar, a formação de preços, né, ocorre em São Paulo, né, devido à dinâmica de mercado, né, principalmente pensando nas indústrias processadoras, na demanda, nas exportações, né, são vários fatores para fazer com que São Paulo seja referência. E como São Paulo é referência, não dá para São Paulo ser um preço de 300 e outros estados estarem 295 a 300. A gente tem custo de frete, a gente tem os impostos. Então, tudo isso ajuda a entender essa diferença de preço. Se a gente voltar anos atrás, no início dos anos 2000, São Paulo é R$80 arroba. Quanto que era outra praça? 7,7, 7,6, 7,5, Thiago, era mais próximo. Se vocês pegarem a variação, é a proximidade. É que hoje o preço da arroba também está em patamares elevados. Então, parece que R$10, R$15 de diferença entre São Paulo e estados mais longe, realmente, ela assusta. Essa proximidade chegou? Vamos lembrar, gente, a gente tem em São Paulo frigoríficos basicamente exportadores, tá?
Se a gente pegar os frigoríficos que estão operando aqui em São Paulo diariamente, são frigoríficos exportadores, que pagam prêmio, que pagam mais pela carne. Esse é um grande ponto. Vale lembrar também que São Paulo não tem o volume de rebanho que tem o estado do Mato Grosso. São Paulo, estou falando de São Paulo, principalmente de confinamentos e semi-confinamentos. Não temos mais áreas de pasto. Então, o volume de gado premiado, o volume de gado para exportação é maior aqui em São Paulo, não que nos outros estados não tenham. Então, tudo isso ajuda a entender essa diferenciação, esse descolamento de preço. Sim, em alguns momentos, ficou maior, ficou menor, isso vai ocorrer. De novo, dinâmica de mercado. Agora, a gente tem realmente São Paulo se caracterizando, como eu já falei, como esse mercado exportador, como um mercado com uma restrição maior de rebanho, assim por diante. Tá, então o impacto que justifica, então, uma diferença de preço, como, por exemplo, em relação a Mato Grosso, que no último ano a arroba diminuiu no Mato Grosso, em torno de R$15 a menos, de julho a julho, enquanto em São Paulo a arroba teve uma valorização de R$6 no mesmo período. Isso pode ajudar a explicar, sim. Isso ajuda a explicar. Tem vários fatores para explicar o mercado. Tem a forma de contrato, como que é negociado, a premiação, qual é o destino do meu produto, tudo isso ajuda a precificar. Se a gente buscar outros setores, o que eu compro aqui em São Paulo não é a mesma coisa que eu pago no Mato Grosso. Porque eu tenho diferenciação de mercado, seja do comprador, seja do vendedor, seja do imposto. Então, são vários fatores para explicar, a arroba tem que estar 300 aqui, tem que estar 295. Então, são vários fatores para entender essa dinâmica. Até mesmo, o frigorífico ele vai comprar um gado mais novo, mais barato em outro estado, tem todo o custo de frete, né, logística, diesel, que está caro hoje, até mesmo os impostos interestaduais. Então, são vários fatores para a gente entender essa diferenciação que há entre preços entre um estado e outro. Mas isso ajuda a explicar, de novo, o formato de comercialização, assim como os impostos, tributos, demanda, oferta. A gente recebe aqui perguntas dos nossos espectadores, e a gente vai colocar também no Instagram para que mais pessoas possam entender. O Diego Lima pergunta... É uma pergunta clássica. A queda de braço entre frigoríficos e pecuaristas está chegando ao fim? Você já escutou muito isso nos seus 20 anos, né, de CPEA? Não, é uma pergunta boa do Diego. Obrigado pela pergunta, Diego. Faz parte da relação de comercialização, comprador, vendedor, sempre tentando buscar a melhor condição de negociação, isso é natural. Mas o que a gente vê nos últimos anos é uma necessidade da indústria buscar uma padronização maior, um nível de qualidade melhor de gado, tá? Então isso ele faz com que ele se aproxime do produtor e ele busque fornecedores com regularidade e padronização, assim como o próprio produtor. O produtor ele vem aumentando sua escala, sua produção para reduzir custos. Isso também é natural. A competição com outras atividades está elevada. Então força também o produtor estar próximo da indústria, fazer parcerias, contratos, a indústria tendo gado próprio, tendo também os próprios boitéis, para padronizar também o volume de gado que vai ser abatido, a sua carne. Então, tudo isso faz com que os elos se aproximem. Um não vive sem o outro. O produtor ele precisa vender o seu animal para ser processado e a indústria precisa comprar. Então, essa briga aí realmente não interessa para ninguém, né? Ou essa relação ruim não interessa para ninguém. E nos últimos 10, 15 anos, isso vem melhorando. Pode ser não na velocidade que a cadeia queria, ou que a sociedade queria, mas isso vem melhorando. E cada vez mais o produtor, entendendo que a indústria quer, a indústria também buscando pagar o que o produtor realmente merece. O período de entre-safra, a gente esperando uma reação no preço da arroba já em julho, agosto, ela não vem. Mas também a gente tem a baixa do ciclo pecuário. Num ano assim é mais difícil fazer uma análise de mercado, fazer uma previsão. Como é que você vê o preço da arroba daqui para frente? O boi gordo é interessante que a gente vem de um ciclo, né, que o animal de reposição está aparecendo. A oferta foi mais restrita no primeiro giro, mas esse gado de escalas alongadas e pecuaristas que fazem muito confinamento, ele ajuda a pressionar, ele ajuda
a segurar um pouco o preço da arroba, mas a expectativa sim é que suba mais o segundo semestre, dado uma demanda maior, dado vendas externas maiores, que tradicionalmente a China compra mais, né? A gente pode ter pressão em outubro, como a gente teve pressão em maio, isso é natural, muito contrato de termo de proteção de preço, principalmente para outubro, futuro de outubro. Então, a gente pode sim ter valorizações, oscilações, mas eu acredito num patamar elevado. O mercado futuro está sinalizando 332, 333 para o final do ano. Se a gente pegar, Thiago, mas não é os 350, tá, mas 332, 33, mais a premiação que muitos recebem, que seja de R$ 5 por arroba ou 5%, estou falando algo em torno dos seus R$ 340, R$ 345. Então, vai depender muito do tipo de gado que eu tenho. Então, se a gente olhar para o curto prazo, boi gordo é um mercado ainda muito firme. Na virada do ano, ainda a gente tem aquela restrição tradicional, tá, de oferta. Agora, a gente tem a entrada do desmame, mais o abate de fêmeas, que isso sempre ocorre. Aí já estou pensando em 22, 23, perdão. Maior oferta de bezerros. Então, a gente começa a partir de 23, 24, um processo de um mercado mais ofertante. Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Seja sempre bem-vindo, mostrando para a gente que são muitas as variáveis na formação desses preços. E a gente tem virada de ciclo, tem entre-safra, tem um consumo enfraquecido, então fica difícil aí fazer previsões para muito tempo, né? É melhor acompanhar o que acontece dia a dia. Não, eu que agradeço. É sempre importante trazer visões diferentes, né, de diferentes elos, diferentes segmentos, diferentes pessoas, porque realmente, como você disse, são diversas variáveis. E o mercado, seja brasileiro, seja mundial, de qualquer segmento, ele vem com muitas incertezas, vem com períodos de transições, e tudo isso afeta diariamente cotações, negociações. Então, é muito importante, muita informação, muita discussão para tentar entender como o mercado vem trabalhando. Eu que agradeço de novo a oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, Tiago. Seja sempre bem-vindo. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Compartilha com a gente. Vamos em busca dos especialistas para te responder. Entre em contato pelo nosso Instagram ou então pelo WhatsApp. Os endereços estão aqui, ó. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra com certeza.